dia, meus irmãos. É uma alegria estar aqui com vocês. Estamos distantes, mas em espírito estamos unidos. Amém? Quero agradecer ao Francisco por ter convidado para poder fazer essa pregação. Quero animar vocês com a palavra de Deus e que cada um possa se sentir encorajado e animado com cada coisa que eu vou dizer. Amém? Gostaria de fazer uma oração para começar. Senhor Deus e Pai, obrigado por esse dia. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Sou tão grato ao Senhor pela salvação, pela esperança do céu. Sou tão grato ao Senhor pela minha família, Pai, minha esposa, meus filhos. Sou tão grato ao Senhor pelos meus irmãos na fé, pela igreja, pela Bíblia, pelo Espírito Santo do Senhor que habita em cada um de nós. Obrigado por tudo. Use minha vida para poder compartilhar da Tua palavra, poder animar nossos corações, Pai. Agradeço ao Senhor por tudo, no nome de Jesus. Amém. Salmos 32, versículo 1 e 2 fala assim: Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Amém? Com esse salmo eu quero compartilhar com vocês sobre a minha vida, sobre a trajetória da minha vida, as coisas que Deus fez na minha vida até aqui. Amém? E esse salmo é muito incrível, né? Porque ele fala que o Senhor não atribui culpa, né, a nenhum de nós. O Senhor perdoou os nossos pecados. O Senhor perdoa os nossos pecados. Hoje sou muito feliz por ter sido apagado minhas transgressões, meus pecados. O Senhor não mais atribui culpa à minha alma. Quero falar a todos vocês a trajetória da minha vida até aqui. Antes de conhecer a Deus, eu era religioso, frequentava a igreja católica. Aos domingos participava da leitura e até cantava no coral da igreja, de onde eu cresci. Mas ao final de cada missa ou pregação do padre, voltava para casa vazio, sem muita esperança de mudança no íntimo da minha alma. Voltava às práticas costumeiras do pecado, bebedeira, farras, namoros que não agradavam a Deus. Não preciso contar a vocês, meus irmãos e amigos, quanto sofrimento passei para chegar até aqui. Mas quero falar algumas coisas para que o Senhor Jesus possa alcançar e transformar no íntimo de cada um o que for preciso. Por causa do pecado que estava na minha vida, sem ainda ter o conhecimento do amor, proteção e perdão de Deus. Em Romanos 5:8, fala assim, Romanos 5, versículo 8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Nasci em uma família que não era muito temente a Deus. Aos 7, 8 anos, mais ou menos, meus pais se separaram. Meu pai me levou embora com uma promessa de me dar uma bicicleta. Então fui com ele para longe, Cuiabá. Morava em Minas Gerais, fui para Cuiabá. Vivemos lá 3 anos. Depois disso, ao saber que minha mãe estava muito doente em São Paulo, me incomodei até que ele me trouxesse a minha mãe.
Daí em diante, fiquei morando com a minha mãe. Passados algum tempo depois, tempos depois, minha mãe se divorciou e arrumou outro marido e teve mais 2 filhas. Foi para mim um relacionamento de muitos conflitos com meu padrasto. Aos 15 anos passei por uma cirurgia do coração. Tinha sopro. Na vida sentimental tive várias decepções. Antes de me tornar um discípulo de Cristo, não tinha mais esperança de casar e construir família. Essa foi uma trajetória de inúmeras coisas ruins que passei até ser alcançado pelo amor de Deus. Sei que assim como eu, quantos de nós não passou por coisas assim, ou até piores. Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Fala assim: a tua lâmpada que ilumina os meus passos, é luz que clareia o meu caminho. Hoje é claro para mim que a lâmpada do Senhor sempre iluminou os meus caminhos. Mas o que eu quero contar a vocês, esses fatos em minha vida, meus irmãos e amigos, é despertar em cada um a gratidão, o amor e a esperança em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nas grandes coisas que Ele fará em nossas vidas. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Fala assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não havia recebido misericórdia, mas agora a receberam. Lembrá-los quem éramos antes de ter um relacionamento com Deus. Agora quem somos diante dele. Aos 27 anos, por meio de minha irmã Silvana, conheci o amor e o perdão de Deus para mim. Fui batizado em 7 de setembro de 1998, num retiro da Igreja Internacional de Cristo, de São Paulo. Igreja de Cristo Internacional de São Paulo. Onde Jesus me limpou de todos os meus pecados, onde toda dor, decepções ficaram mergulhadas na água do meu batismo. Onde que por seu amor leal e profundo mudou para o homem que sou hoje. Feliz, grato pela salvação e esperança na vida eterna. Abençoado e completo com o presente de Deus, que é a minha família, esposa e filhos. Sou grato a Deus por minha família na fé, por cada amigo verdadeiro que Deus me deu. Há muito o que fazer ainda. Preciso com fé trabalhar no meu ministério, que é minha família, em orações e ensinamentos, para ajudar meus filhos a querer estar com o Senhor. Reconhecer o Senhor ainda jovens, prepará-los para enfrentar esse mundo ao lado do nosso Deus. Amém? Reconheço que preciso também anunciar a palavra de Deus,
aqueles que ainda não têm um relacionamento verdadeiro com Ele. Meus irmãos e amigos, estamos passando por um período muito difícil na história da humanidade, onde não podemos deixar de compartilhar a nossa fé em Jesus, crendo que tudo isso vai passar. Esta é a minha fé. Amém? Gostaria de compartilhar com vocês Hebreus 11. E o título da nossa pregação é Homens de Fé. Hebreus 11, do 1 ao 19. Fala assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Assim, daquele homem sem vitalidade originou-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos esses viveram pela fé, e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe, e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidades de voltar. Em vez disso, esperam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Ele preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus tivesse dito
por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuramente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Amém? O que nós podemos aprender aqui, irmãos? Hoje estou aqui com 49 anos, completado agora dia 26 de junho. 49 anos de idade, 16 anos de casado, 4 filhos. Estou trabalhando e minha querida esposa também. Temos nosso cantinho para morar. Tudo isso veio por meio da misericórdia de Deus. Ele foi e é muitíssimo bondoso para comigo. E também foi e é a minha fé. Porque como falei no relato da minha vida, a história da minha vida, eu não tinha esperança nenhuma de me casar. Não acreditava, não tinha mais essa fé. A fé é a prova do que não vemos, irmãos. Qual é a sua fé? O que você está buscando com fé em sua vida? Um emprego? Um namoro? Casar? Ter filhos? Ter um bom casamento? Ser mais parecido com Cristo? Dar frutos espirituais? Batizar alguém? Qual é a sua fé, irmãos? Versículo 2 fala assim: pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. A palavra fala que foi por meio da fé que os antigos deram um bom testemunho. Qual vai ser o meu e o seu testemunho de fé durante toda a nossa vida com Cristo? Precisamos pensar muito nisso e trabalhar com fé para que aconteça. Hoje, meus passos de fé é trabalhar para a salvação dos meus filhos e também minha mãe e irmãs. Fé não é só acreditar, esperar, mas é viver de acordo com o que se acredita. Para salvar sua família, um amigo, é preciso compartilhar a palavra, orar, jejuar, principalmente se ser exemplo, ser um discípulo, imitar Jesus. Versículo 3 fala assim, irmãos: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Não temos a dimensão de entendimento da criação, do universo, mas está aí aos nossos olhos tudo que o Senhor Deus criou. Mas muitas vezes ainda nos vêm dúvidas se foi assim mesmo ou queremos acreditar que foi uma explosão, o Big Bang. Voltando para o homem, o Senhor Deus olha com profundo amor a nossa prática de oferecer a Ele o nosso melhor. Versículo 5. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado.
pois antes de ser arrebatado recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Enoque foi arrebatado. Mas por quê foi arrebatado? Na parte B fala que antes, pois da vírgula fala, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. E nós, irmãos e amigos, temos agradado a Deus? Estamos lendo a Bíblia? Estamos orando uns pelos outros? Estamos falando de Jesus para as pessoas? Particularmente, eu preciso de ajuda. Não sei você. Versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Não podemos agradar a Deus sem fé. Não podemos. Versículo 7. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Por meio da fé e movido por santo temor, Noé salvou sua família. Irmãos e amigos, quando por meio de alguém o Senhor te manda fazer alguma coisa, você tem um santo temor? Você faz? Você obedece? Quantos não riram, zombaram de Noé quando fazia a arca? Quantos não chamavam de louco? Uma característica de Noé: homem justo, íntegro e andava com Deus. Versículo: nós precisamos andar com Deus todos os dias, irmãos. No versículo 8 ao 12, fala assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril, avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes, tão numerosos como as estrelas do céu, e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Do 8 ao 12, né? Então, esse é o maior homem de fé que já existiu antes do nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos ler sempre a história de vida e ficar atentos aos fatos que acompanharam por toda a sua trajetória ao lado de Deus. Versículo 17 ao 19
Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Amém? O pai e a mãe que ama profundamente seus filhos pode sentir e expressar a dor que Abraão passou nesta prova que Deus o pôs. É algo que nenhum de nós queremos passar em nossas vidas. Para finalizar, irmãos e amigos, pergunto a vocês: qual pátria estamos buscando? A pátria terrena, com suas guerras, dores, decepções, frustrações e engano? Ou a pátria celestial, morada do nosso Deus, com Ele na luz de sua própria majestade e poder? O versículo 13 ao 16, para terminar. Aqui. 13 ao 16. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivesse pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Ele preparou uma cidade. Amém? É incrível, irmãos. O meu desejo e oração é que todos nós entrem pela porta desta cidade santa, preparada para todos os filhos e filhas de Deus. Amém? Aqui na parte B, versículo 16, fala isso. A pátria celestial. Por essa razão, Deus não envergonha de ser chamado Deus deles. Eles preparou a cidade. Para terminar, irmãos, Apocalipse 21, do 1 ao 7, fala assim: Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinha passado, e o mar não mais existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará todos dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que está sentado no trono disse: Estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: Escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: Está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber, gratuitamente, da fonte da água da vida. Ao vencedor, herdará tudo isto. Eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Amém? Amo vocês.
desafios resistir. É preciso coragem pra prosseguir. Sim, existem barreiras pra quem quer sonhar, porém estamos juntos pra alcançar. Vi amigos à volta dando seu melhor, como se fossem anjos ao meu redor. Unidos por acreditar em um sonho, e cada um lutando pra conquistar. Enfim, chegar até o final e a gente se encontrar nos mais altos céus. Pois somos mais que vencedores, saber que há algo mais. Qual o propósito da vida e o amor que há entre nós? Somos mais que vencedores e nunca estamos sós. Enfrentar desafios, resistir. É preciso coragem pra prosseguir. Se existem barreiras pra quem quer sonhar, porém estamos juntos pra alcançar. Unidos por acreditar em um sonho, e cada um lutando pra conquistar. E enfim, chegar até o final e a gente se encontrar nos mais altos céus. Nós somos mais que vencedores, por saber que há algo mais. Qual o propósito da vida e o amor que há entre nós? Somos mais que vencedores e nunca estamos sós. Somos mais que vencedores, por saber que há algo mais. Qual o propósito da vida e o amor que há entre nós? Somos mais que vencedores e nunca estamos sós. Irmãos, esse é o momento da Santa Ceia do Senhor. Eu e a Kelly estaremos compartilhando com vocês a Santa Ceia. E assim, irmãos, toda vez que eu penso na Santa Ceia, eu fico pensando numa pergunta e eu quero compartilhar com vocês. Por que devemos participar da Santa Ceia? Né? E eu fico pensando muito, devemos participar da Santa Ceia em memória e obediência por amor a Jesus. Você pode estar vendo lá em Lucas 22, versículo 19, parte B, e também em Marcos 14, 22. Eu fico pensando também, devemos participar da Santa Ceia do Senhor para termos comunhão com o corpo de Cristo. Né? E você pode estar vendo lá também em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16 e 17. Eu fico pensando também assim, devemos participar da Santa Ceia do Senhor para anunciar que Ele voltará e temos parte na vida eterna.
Você pode também lá em 1 Coríntios 11, versículo 26 e João 6, 58. Irmãos, a palavra de Jesus nos traz conforto, pois sabemos que aquele que come a carne, né, que o pão, né, que representa a carne, e aquele que toma o suco de uva, né, que representa o sangue de Cristo, tem parte na vida eterna, né, e ele nos ressuscitará no último dia. E assim, irmãos, nesse momento, a Kelly ela vai estar compartilhando com vocês em Mateus 26, capítulo 26, versículo 16, Mateus 26, do versículo 26 ao 28. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isto é o meu corpo. Nesse momento, irmãos, estaremos compartilhando o pão e depois da oração podemos comer todos juntos. Querido Deus, amado Pai, em nome do Teu Filho Jesus, queremos agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade de poder participar da ceia. E lembrar de Jesus é um privilégio. E nesse momento, Pai, onde estaremos comendo desse pão que representa seu corpo, aonde Ele carregou todos os nossos sofrimentos. E eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nesse momento a Kelly vai estar compartilhando com vocês também agora o versículo 27 e 28. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: Bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Amém. Irmãos, após a oração, podemos tomar o suco de uva. Querido Deus, amado Pai, mais uma vez quero agradecer ao Senhor, Deus, pelo privilégio de também poder participar, Deus, no qual tomaremos o suco de uva e ter o perdão dos nossos pecados, Pai, no qual Jesus derramou seu sangue na cruz, para que possamos ser limpos, Pai, de todo pecado. E esse suco, Deus, que representa, Pai, o seu sangue. Obrigado, Deus, pelo privilégio de também participar, no qual anunciamos, Deus, a sua volta, e também no qual temos parte na vida eterna, e no qual também limpa, Pai, de todo pecado. Agradecemos a Ti, Deus, por essa oportunidade, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Tenham um ótimo domingo a todos.